Como você se protege no dia mau? O quão intenso têm sido as suas lutas? O quanto de si você doa e parece que nunca sai do lugar? Quantas vezes você já pensou, eu não aguento mais isso? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem feito para se proteger? Como você tem guardado a sua mente? Como você tem guardado o seu coração para passar por essas guerras? Para aguentar todas essas batalhas? Você tem confiado 100% em Deus para passar por tudo isso que você está passando agora? Essa é a palavra que eu quero trazer hoje. Eu quero te mostrar que para se proteger, você não precisa de uma armadura carnal. Você precisa da armadura de Deus. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei o quão difícil têm sido as suas lutas. E eu não sei até que ponto você acha que é carnal, que é através de uma pessoa, através de alguém. Mas tem um livro da Bíblia que nos ensina sobre como podemos nos fortalecer e não deixar que o dia mau tome conta da nossa vida. Hoje eu quero te mostrar o capítulo de Efésios, que fala sobre guerras espirituais nos dias maus e sobre como podemos colocar a armadura de Deus para nos proteger. É um capítulo bem famoso, mas que talvez você nunca tenha se aprofundado para estudar sobre ele, para saber como você pode se proteger nos dias maus. E a gente tem a partir do capítulo 6, versículo 10, que fala sobre a guerra espiritual dos cristãos. E ele começa falando: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Seguindo para o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E seguindo para o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E antes de prosseguir, eu quero fazer alguns comentários sobre uns estudos que eu estava assistindo, um da Joyce Meyer e um do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, para vocês assistirem também. Para começar, eu queria te falar que reclamar não vai te proteger, e em uma guerra, se você não avança, você é atacado. Nesse vídeo do pastor Hernandes, ele fala a seguinte frase: você não pode impedir que um pássaro voe pela sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. E uma interpretação que eu tive dessa frase é que talvez você esteja tentando ao máximo fazer com que esse pássaro não voe na sua cabeça. Talvez você esteja focando muito sobre como não fazer esse pássaro voar, ao invés de pensar que mesmo que esse pássaro voe ao seu redor, ele não fará nada além disso. Então, a armadura de Deus, ela serve para a gente focar na nossa proteção e não no inimigo. Porque quando você está revestido com a armadura de Deus, não importa o que o inimigo tenta. Não importa o tamanho, não importa a força. Talvez você somente precise focar em se vestir com essa armadura e não tentar lutar contra o inimigo dessa maneira. E nesse mesmo vídeo ele fala sobre como a gente subestima a força do inimigo. Sobre como a gente pensa, o inimigo é fraco, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. E realmente ele só tem poder se você dá o poder a ele. Mas a gente não pode subestimar. E como a gente se protege? Com a armadura de Deus. E seguindo as instruções de Efésios 6, a partir do versículo 14, a gente tem: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no versículo 18 ele diz: Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E desse versículo do 18 ao 20, ele nos ensina sobre o recurso do cristão, sobre o nosso recurso, que é a oração, que é a súplica, que é a entrega. Porque essa armadura de Deus, a armadura de Efésios 6,
Não é um misticismo que você ora falando, Deus, me coloque a armadura de Efésios 6 e pronto, você está protegido. Não é bem assim que funciona. Quando ele fala, cingido os vossos lombos com a verdade, que é cinto da verdade, ele fala sobre a palavra, sobre você se segurar com a palavra. Quando ele fala vestida a couraça da justiça, couraça é a parte que vem no peito, que protege essa região. É sobre você confiar que a justiça é de Deus, não sua. É sobre você proteger o seu peito, proteger o seu coração com a justiça divina e confiar totalmente que Ele fará a justiça. Quando ele fala calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele quer dizer que você precisa andar conforme os mandamentos de Deus. Você precisa andar seguindo a paz que Yeshua ensinava a pregar. Pulando um pouco o versículo 16 e vindo para o 17, ele fala, tomai também o capacete da salvação. A parte mais importante que você precisa proteger do seu corpo é a sua cabeça, é a sua mente. Porque o inimigo age diretamente na sua mente. E o capacete da salvação é exatamente sobre a salvação. É você fazer uma entrega diária a Deus, entregando arrependimento genuíno, entregando a sua vida e protegendo a sua mente de qualquer pensamento que não seja seu, que não seja do Espírito Santo. Intriga, guerra, falta de perdão. Ele continua, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque em uma guerra você precisa de armas. E esse versículo é muito claro sobre isso. A maior arma que você tem é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nessa guerra que você está enfrentando agora, não use como arma a sua boca ou o seu físico. Use a espada do Espírito, pois a palavra de Deus é a maior arma que você pode usar contra qualquer inimigo. Porque é a palavra de Deus que nos ensina a ser mais próximos de Yeshua, mais parecidos com Yeshua, com Jesus. E voltando ao versículo 16, que bem, é a parte mais importante, ele já começa falando, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é exatamente aqui que a gente deposita toda a nossa proteção. É do escudo da fé que a gente consegue se proteger. Tem duas frases do Tiago Brunet que eu acho que se encaixam perfeitamente nessa situação e nesse versículo, que é: o medo só entra onde o escudo da fé não foi levantado. Porque o que é o medo? O medo é literalmente o oposto da fé. A fé é você crer sem ver. É você acreditar que mesmo que você não veja agora, no seu físico, Deus está te protegendo e Deus está contigo. E ele fala também, a fé é uma defesa, não um ataque. E por isso a gente precisa ter discernimento para saber separar o escudo da fé e a espada do Espírito. Porque um é arma de defesa e o outro é arma de ataque. E a partir do momento que a gente permite Deus nos revestir com essa armadura, não podemos parar por aí. Porque, como eu falei, a partir do versículo 18, o recurso do cristão é a oração. Então é uma oração diária que você precisa fazer para Deus te proteger e para você ir atrás. Porque a tendência é só ficar mais fácil. Porque quando você entrega a Deus, você se sente fortalecido. Mesmo que você não veja com seus olhos físicos. Porque não, as lutas não vão acabar. Mas com essa armadura, você foca na solução do problema, que é Deus, e não no problema em si. Tem uma frase da Joyce Meyer que também se encaixa nesse contexto, e está no estudo que ela fez, que eu vou deixar aqui. Ela fala, faça o que Deus pede para você fazer e Ele fará o que você não pode fazer. E ela complementa, não estou te dizendo que é fácil, estou te dizendo que vai ficar mais fácil. Então resista ao dia mau. E eu reforço, não estou falando que é fácil. Somente você falar que veste a armadura de Deus e pronto, agora você é perfeito como Jesus, mas não é. Não é simples assim. É uma luta diária, é uma oração diária. Quando você reveste com a armadura de Deus, isso faz com que você queira se comportar direito, ser mais parecido com Jesus, agir de maneira correta. Porque em Isaías 40:31, diz que aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É força divina e resistência para superar os desafios da vida, não dependendo apenas do seu esforço pessoal. Deixa Deus te ajudar. Mas lembre-se que colocar é uma palavra de ação, não de espera. Uma coisa é você esperar em Deus, com fé, com busca, com oração, com estudo, com entrega. Outra coisa é você fazer uma oração uma vez no mês e aguardar que, pronto, sua vida está feita, agora você está protegido totalmente. Porque não é assim que funciona. É uma entrega diária. E a Bíblia é muito clara. Temos inúmeras instruções sobre como podemos fazer essa entrega diária. E eu quero ler alguns versículos que eu deixei separados justamente para esse vídeo.
Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Apocalipse 16,15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. É autoexplicativo, eu nem preciso comentar sobre isso. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes. Não, ele não está falando da sua blusa que você escolhe para trabalhar, ele não está falando da calça que você escolhe para passear. É sobre a armadura de Deus. Conserva o que Deus te deu. Jó 29,14. A retidão era minha roupa e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Em Juízes 6,34. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiezritas para segui-lo. Olha o que ele fala, vestido com o Espírito de Deus. Gálatas 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Vestiram-se de Cristo. Colossenses 3,12 e depois 14,15. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E eu poderia citar mais 300 versículos, pelo menos, que falam sobre como você deve confiar e revestir-se da palavra de Deus. Porque é certo dizer que a quantidade de crentes que decoram 8 ou 10 versículos e acham que estão protegidos, totalmente protegidos contra as ciladas do inimigo, é preocupante. Mas, irmão, a Bíblia aberta em cima da sua mesa não vai resolver o seu problema, não vai te proteger. Aqui não é sobre misticismo, é uma busca diária. E é você quem precisa buscar. Em um dos meus vídeos eu falei uma frase e eu repito essa frase aqui. Deus não vai te empurrar para o seu objetivo. Ele vai te mostrar o caminho, mas quem precisa ir atrás, quem precisa buscar é você. Então era essa a palavra que eu queria trazer hoje. Estude sobre a armadura de Deus e vista-se com a armadura de Deus. E pode ter certeza que essa guerra espiritual, essa batalha espiritual, ou até mesmo essa batalha física, que você acha que é física, não vai permanecer adiante na sua vida. A partir do momento em que você aprende a usar as armas certas, tanto as armas de ataque quanto as armas de defesa. E Efésios 6 fala exatamente sobre isso. Eu não sei o quão atacado você está se sentindo nesse momento, mas se Deus guiou essa mensagem até você é porque você precisava escutar. Então não ignore os sinais de Deus e mande também para quem precisa escutar essa mensagem, porque talvez você pense que está fraco, talvez você se sinta enfraquecido contra as coisas, as batalhas, as tribulações que você está passando, quando na verdade a única coisa que você precisa fazer é se vestir com a armadura de Deus, e ela está disponível, basta você ir buscar. Lembre-se que colocar é uma palavra de ação, não de espera. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado de alguma forma e confie que essa guerra, que essa batalha, em todas essas tribulações e turbulências que você está passando, você não está sozinho. Quebre o orgulho, quebre o laço de ego que tem dentro de você e peça ajuda a Deus, porque Ele vai fazer o que você não pode fazer, contando que você faça o que você pode fazer. Sem essa entrega, a oração e a armadura serão ineficazes. Então se entregue. E se você quiser saber mais sobre instruções de Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, não esqueça de me seguir, porque aprender sobre Deus e aprender a ser mais como Yeshua é uma busca diária. Amém? Amém.